Olá, aqui é a professora Ana Lúcia e nesse vídeo, Evite esse erro na matemática parte 3, vamos abordar outro erro muito comum que devemos evitar. O erro sobre o qual falaremos é não usar bom senso. Nós sabemos que muitos exercícios que nós resolvemos em matemática começam com uma historinha, na qual são fornecidas algumas informações que devemos modelar em uma linguagem matemática, usar as ferramentas da matemática para resolver. São os famosos problemas da matemática. E é justamente nessas situações que nós temos o problema colocado como uma história, que nós temos a oportunidade de verificar se o resultado que encontramos faz sentido. E é aí que entra o bom senso. Vamos entender melhor isso usando alguns exemplos. Aqui temos o exemplo 1. Um carro faz um trajeto em 3 horas, a uma velocidade média de 60 km por hora. Para fazer o mesmo trajeto em 2 horas, qual deveria ser a velocidade média? Uma das maneiras de resolver esse problema é por regra de 3. Aqui temos esse esquema com os dados fornecidos pelo problema e a incógnita x. Vamos supor que ao resolver esse problema, nós achamos que essa regra é uma regra de 3 direta. Então, multiplicamos em cruz, isolamos x e encontramos a velocidade média de 40 km por hora. Se nós simplesmente acharmos que terminamos o problema e seguirmos em frente, vamos errar a questão sem perceber um erro que era fácil de pegar. É só usar bom senso e ver que esse resultado não faz sentido nesse problema. Indo a 60 km por hora, levamos 3 horas no trajeto. Se formos mais devagar, a 40 km por hora, como é que podemos chegar mais rápido, levando apenas 2 horas? Essa resposta não passa num teste de bom senso. Ela não faz sentido. Ao perceber isso, nós voltamos para o problema para procurar o erro, que foi achar que a regra de 3 era direta, mas na verdade é uma regra de 3 inversa. Refazemos as contas, agora como uma regra de 3 inversa, e encontramos a velocidade de 90 km por hora, que é um resultado que faz mais sentido. Vamos para o exemplo 2. Você está planejando fazer uma viagem para Lisboa daqui a um ano e estima que precisará de R$15.000 para realizar esse sonho. Conversando com o gerente do seu banco, ele lhe indica uma aplicação financeira que rende 0,83% ao mês. Quanto você precisaria aplicar hoje nessa aplicação para ter R$15.000 daqui a um ano e ir para Lisboa? Esse é um problema de juros compostos. A fórmula de cálculo que utilizaremos é m igual a c vezes 1 mais i elevado a n. Como temos o montante m e queremos calcular o capital c, vamos isolar c nessa equação. Isolando c, temos que, para calcular o capital necessário, devemos dividir o valor do montante por 1 mais i elevado a n. Substituímos os valores. O montante é 15.000, a taxa de juros é 0,83 e o número de períodos é 12. Calculando, temos que o resultado é que devemos aplicar R$10,63 por um ano nessa aplicação e conseguiremos os 15.000 necessários para ir para Lisboa no ano que vem. Bom demais para ser verdade, e de fato não é verdade, infelizmente. Aplicando apenas R$10,63, não conseguiremos os 15.000 necessários daqui a um ano. Claramente cometemos um erro nas contas, mas vocês conseguem perceber qual foi? O erro está aqui onde colocamos o 0,83. Na fórmula de juros compostos, a taxa I deve estar expressa em porcentagem. Quando escrevemos 0,83, foi como se estivéssemos representando 83%. Mas não existe uma aplicação com essa taxa. A nossa taxa é 0,83%. Portanto, faltou dividir o 0,83 por 100. Fazendo o cálculo correto, encontramos que precisaríamos aplicar R$ 13.583,57 por um ano nessa aplicação para termos os 15.000 necessários para a viagem. Não é tão fácil quanto aplicar R$10, mas é a verdade. Agora o exemplo 3. Considere que a função custo de um produto é dada por custo de x igual a 70x mais 2.000, e a função receita é receita de x igual a 120x. Encontre a função lucro e calcule qual é a quantidade x do produto que deve ser produzida e vendida para se obter um lucro de R$1.000. Este é um exemplo de funções custo, receita e lucro de primeiro grau.
e tendo dado no problema as funções custo e receita, nós montamos a função lucro fazendo receita menos o custo. Digamos que montamos a função receita menos a função custo dessa maneira e encontramos que a função lucro é 50x mais 2.000. Igualamos a 1.000 para calcular a quantidade necessária e encontramos menos 200. Agora é a hora de usar o bom senso. Se x está representando uma quantidade, ele não pode ser negativo e precisamos investigar o que aconteceu. Podemos levantar duas hipóteses. O problema pode ter sido mal formulado, de modo que não era possível conseguir um lucro de R$1.000, ou nós cometemos um erro no processo. De qualquer forma, temos que analisar o que foi feito e tentar descobrir, porque menos 200 não é uma resposta aceitável. O erro está aqui. Quando fomos substituir a fórmula da função custo para fazer a subtração, não colocamos parênteses, que aliás é um erro que já discutimos em vídeos anteriores. Por isso, o valor 2.000, que também deveria ter sido subtraído, acabou sendo somado. Isso gerou o valor de x negativo que obtivemos. Aqui está a resolução correta. Usando os parênteses ao substituir a fórmula da função lucro, ficamos com lucro em x igual a 50x menos 2.000. Igualando a 1.000 e resolvendo a equação de primeiro grau, encontramos x igual a 60, que é a resposta correta. Abordamos nesse vídeo alguns casos em que conseguimos perceber um erro usando bom senso, mas é importante observar que nem todo erro pode ser encontrado assim. Poderíamos ter cometido algum erro no processo e ainda assim encontrar um resultado que pelo bom senso parecia viável, e não iríamos perceber. Obrigada por assistir a esse vídeo. Espero que ele tenha sido útil e que você leve o bom senso com você, tanto na matemática quanto na vida. Até mais!